strong. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo, professor de matemática, e vim aqui fazer a correção dos 10 exercícios de matemática, cobrados aí pela banca RBO para IGV. Bom, essa prova aconteceu agora no domingo, no dia 13 de fevereiro, tá, de 2022. E vou estar aqui fazendo a correção com vocês. São 10 questões. Vamos lá para a primeira, que diz assim: 12 pedreiros fizeram 6 barracões em 30 dias, trabalhando 8 horas por dia. O número de horas por dia que deverão trabalhar 16 pedreiros para fazer 10 barracões em 50 dias deve ser... Então, nota que isso vai ser uma regra de 3. Por quê? Porque na primeira situação ele falou de pedreiros, falou de barracões, dias e horas por dia. Ponto final. E depois veio repetindo essas mesmas unidades, tá bom? Então, por conta disso, vamos trabalhar aí com regra de 3. Então, vamos trabalhar com pedreiros, barracões, dias e também horas por dia. Na primeira situação, ele me fala: 12 pedreiros fizeram 6 barracões em 30 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tá aí. Na segunda situação, ele pergunta o número de horas por dia, portanto, x. E deverão trabalhar 16 pedreiros para fazer 10 barracões em 50 dias. Está aí montada a minha tabelinha. Agora vamos para a parte principal do exercício, que é colocar as setinhas. Então, aonde tem X, eu coloco a flecha aqui para cima. E daí a pergunta sempre vai ser referente a horas por dia, que é onde está o X. Então, quanto mais horas por dia, os pedreiros trabalharem, eles vão precisar de menos dias. Novamente, quanto mais horas por dia, vão fazer mais ou menos barracões? Mais. Então, coloca a flechinha para cima porque você respondeu mais. E quanto mais horas por dia, vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Menos, porque se eles cada um trabalhar mais horas, então não há necessidade de contratar muitos, tá ok? Então, menos pedreiros. Dessa forma, o x, que está sempre na base da sua flecha, vai multiplicar quem estiver na ponta. No caso dos dias, o 50, no caso dos barracões, o 6 e no caso dos pedreiros, o 16. Então, todos esses que eu circulei, eles vão se multiplicar. Coloca aí 16 vezes 6 vezes 50 vezes x, igual. E daí todos os restantes, 12 vezes 10 vezes 30 vezes 8. Você pode estar multiplicando tudo de um lado, tudo do outro e passar dividindo. Mas eu vou tentar simplificar aqui e ganhar tempo, tá bom? Nota que o 10 tem um zero, o 50 também tem um zero. Cortei. O que mais? Temos aqui o 6 e o 12. Ó. O 6 é a metade de 12. Então, 6 dividido por 6 dá 1 e 12 dividido por 6 dá 2. Também temos o seguinte. Olha o 16. O 16 é o dobro do 8. Então, 8 dividido por 8 é 1 e 16 por 8 dá 2. E, por fim, ainda podemos cortar aqui o número 2 com o número 2 de cima. E assim só sobrou 5x igual a 30. E aí você também poderia simplificar o 5 com 30, ou simplesmente fazer 30 dividido por 5, que dá 6. Portanto, serão necessárias 6 horas por dia. Dessa forma, chegamos aqui no item A. Bem, vamos então para a questão número 2, que diz o seguinte. Vamos diminuir aqui. Vamos lá. Uma torneira enche um tanque de 1.710 litros em 30 minutos. Uma outra mangueira enche o mesmo tanque em 45 minutos. Estando o tanque vazio e abrindo as duas torneiras no mesmo instante, o tempo necessário para encher o reservatório é de... Então veja só, uma torneira demora 30 minutos, enquanto a outra demora 45 minutos. Feito? Ou seja, quanto tempo vai demorar as duas juntas? Você pode pensar isso de várias maneiras, tá bom? Você pode pensar da vazão de cada uma delas, fazendo a divisão, ou você pode supor um tamanho qualquer do tanque, nem precisaria ser 1.710 litros.
tá? Se você fizesse aqui, ó, vou dar uma dica para vocês. Fazer 30 vezes 45 dividido por 30 mais 45, você conseguiria chegar na resposta. Vamos ver? 3 vezes 45 dá 135, com mais o zero, 1.350. E 30 mais 45, 75. Fazendo essa divisão, 1.350 dividido por 75, vamos chegar em... O 75 vai caber apenas uma vez no 75, sobrando aí um total de 60. Desce o zero e aí vai dar 8. 8 vezes 5, 40, vai 4, 56, 60. E aí fechou 18 minutos, alternativa C. Se você não quisesse fazer por esse método, não conhecesse, né? Aliás, até já comento com vocês, eu tenho um curso preparatório para matemática para concursos públicos, de diversas bancas, inclusive a RBO, que está aqui presente neste vídeo. É só acessar aqui em cima, né? Você vai ver um izinho aqui no YouTube, é só clicar nele que ele te direciona para os cursos de matemática para concursos públicos. Sempre dou técnicas, macetes como esses para a resolução de questões, tá bom? Além das videoaulas e materiais em PDF. Bom, voltando, a outra forma da gente resolver, você poderia calcular a vazão, eu vou colocar Z, porque na física a gente usa Z para vazão, tá bom, pessoal? E calcular a vazão da torneira 1 e também da torneira 2, seria o mesmo tanque. E aí, depois que você fizer esses cálculos, você vai achar vazão 1 e vazão 2, você vai abrir as duas torneiras ao mesmo tempo. Abrindo as duas torneiras ao mesmo tempo, você vai somar esses dois valores, e aí você vai ter a vazão final. E aí é só você pegar os seus 1.710 litros, novamente, porque é o mesmo tanque, e dividir por essa vazão que você achou aqui. Dividindo por isso, você vai ter o tempo total para encher esse tanque com as duas torneiras, tá bom? Então temos duas formas de estar resolvendo. Vamos agora para a questão 3, que diz assim: Sabrina gasta 1/10 de sua mesada para se divertir indo no cinema ou teatro, 1/4 para pagar seu curso de alemão e 5/12 com livros. O resto ela guarda. A fração que representa a parte da mesada que ela guarda é... Bom, um exercício relacionado com frações, deixa bem claro aí. Normalmente, o que eu faço? Eu pego os denominadores, vejo qual é o mínimo múltiplo comum deles, tá? Ou a maioria das vezes eu até multiplico. Como os números vai dar muito grande aqui, eu vou pensar no MMC, de 10, 4 e 12. Já direto, olha só, vai ficar 5, 2 e 6, divide por 2 de novo, vai dar 5, 1 e 3. O 3 só dá para dividir por 3 e o 5 só dá para dividir por 5. Dessa forma, multiplicando todos os nossos fatores, chegaremos em 60. E aí eu vou fazer 60 quadradinhos. Vejam só, em vez de eu ficar usando equação, vamos pelo método prático aqui. Então já temos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E aí eu vou fazer 6 linhas, tá bom? Então aqui representando 3 já em cima, mais 3 embaixo. 60 quadradinhos. E aí vejam só como eu vou estar abordando isso. 1/10 da sua mesada para ir indo no cinema ou no teatro. Então isso significa de cada 10 quadradinhos você vai pintar um para o cinema. Então você tem 10 quadradinhos ali na primeira linha, um deles quer dizer que ela vai no cinema. Tem mais 10 no segundo? E assim por diante. Então você tem aqui de cada 10, uma parte ela usa para ir no cinema e teatro. Aí depois, ela fala que 1/4 é para pagar seu curso de alemão, ou seja, de cada 4, você vai ter que pintar um. Como a gente tem 60, vou fazer aqui, ó, 60 dividido por 4, 15. Então você vai ter que pintar 15 quadradinhos, significa para o curso de alemão. Então, só aqui nessa primeira coluna já são 6, mais 6 dessa terceira coluna, já são 12 quadradinhos, mais 3 são 15 quadradinhos. Então, 15 aí para o curso de alemão. E aí, 5/12 com livros. O que significa? De cada 12, eu teria que pintar 5. Como são 60, se eu dividir em 12 partes, vai dar 5, tá certo? Multiplicado por 5, 25. Então, você vai pintar 25 quadradinhos para livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Opa, desculpa, pessoal. 7, 8, 9, 10, 11...
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos para livro. E ela guarda o resto da mesada. Então, qual a fração que ela guarda? Veja aqui quantos quadradinhos você tem. 2, aqui já são 6, aqui são mais 6. Então, ao total, ela guarda 14. Ela vai guardar, então, 14 partes de um total de 60. E aí você não tem na sua alternativa, porque você vai precisar simplificar. E aí divide por 2, tanto em cima quanto embaixo, e isso fica 7 sobre 30. Bem? Então tá aí a nossa terceira questão. Vamos agora para a questão de número 4, que diz assim: em uma certa quitanda, meia dúzia de ovos e uma dúzia de bananas tinham o mesmo preço. Depois de uma semana, o preço dos ovos subiu 10% e da banana caiu 5%. Então, depois disso, em relação à semana anterior, na compra de meia dúzia de ovos e uma dúzia de bananas, o aumento foi de... Então, veja só, dá um valor para eles. Ah, professor, não sei o valor. Dá um valor, fica tranquilo. Coloca aí, já que a gente vai usar a porcentagem, R$100. Fala que meia dúzia de ovos custava 100 e uma dúzia de bananas custava 100. Então, a gente estaria falando de 200. Né? Se ele comprasse isso. Só que depois de uma semana o preço do ovo subiu 10%, ou seja, essas meia dúzias de ovos vai passar a custar 110, porque 10% de 100 é 10, ou seja, vai aí passar a custar 110. E da banana caiu 5%, ou seja, dos R$100 que custava a banana, vai diminuir 5%. Só que 5% de 100 é 5. Então, 100 menos 5 vai passar a custar R$95. E agora, se você comprasse os dois juntos, isso daí daria R$205. Ou seja, quanto que aumentou? Antes, os dois juntos eram 200. Agora está sendo 205. Quer dizer que foi aumentado aí R$5. Bom, mas foram aumentados R$5 do quê? De 200. Bom, e aí você quer a resposta em porcentagem. Olha que se você somasse as duas porcentagens, o que ia acontecer? Você ia pensar que era 5% e está errado. É 5 por 200. E aí, se eu simplificar aqui por 2, só para deixar o 100 aqui embaixo, fica 2,5 por 100, ou seja, 2,5%. Então, chegamos aí na nossa alternativa letra C de casa. Bem? Vamos agora para o nosso quinto exercício, metade da prova praticamente, pessoal. Todos os quadradinhos são do mesmo tamanho. Para pintar a parte clara e interna da figura, gasta-se 190 ml de tinta. Então, para pintar toda a parte clara e interna da figura 2 e 3, será necessário utilizar, e daí depois a gente tem aqui as respostas. Então, vamos lá. Vamos entender certinho. Ó. Para pintar a parte clara e interna da primeira figura, gasta-se 190 ml. Então, ó, só aqui na figura 1 vão ser 190 ml. Então, para pintar toda a parte interna e clara das figuras 2 e 3 será necessário. Então, o que nós temos? Ó, a gente vai pintar 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ao total, a gente vai pintar 18 partes, sendo que apenas uma, como a gente viu, utilizava 190 ml. Ou seja, vou fazer a multiplicação aqui de 190 ml vezes 18. Nossa, professor, parece uma questão simples, mas vocês vão ver, eles ainda cobram mais uma coisa da gente. 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 9, 72, vai 7, e 8 vezes 1, 8, mais 7, 15. E 1 vezes 190 é o próprio 190, e aí posso estar somando aqui, chegando em 3.420 ml. Nota que sua resposta está em litros, então ele também te cobrava nesse exercício transformação de unidades. E para você sair de ml para litros, você tem que fazer essa divisão por 1000, ou simplesmente andar 3 casinhas decimais. No caso, 1, 2, 3. E aí coloca a vírgula, ficando 3,420. Esse zero aqui no final, depois da vírgula, não tem necessidade, portanto, 3,42 litros. Alternativa correta, letra D. Vamos agora para o exercício 6, que diz assim:
A média de idade de um grupo de 10 jogadores de futebol é igual a 20,5 anos. Com a saída de um dos jogadores do grupo, a média passou a ser 21 anos. Assinale a alternativa que representa a idade do jogador que saiu do grupo. Então veja só, 10 jogadores tinham média de 20,5. Ou seja, se eu multiplicar 10 por 20,5, você vai achar a soma da idade de todos os jogadores. Então vamos fazer isso. 10 vezes 20,5 dá 205, certo? Então, somando os 10 jogadores, teríamos 205 anos. Porém, um jogador saiu. Se ele saiu, o meu time ficou com 9, certo? E a média passou a ser de 21. Então, a ideia é a mesma. Pega os 9 jogadores, multiplica por 21, dando aí 189 anos. Se ele quer saber a idade do jogador que saiu do grupo, o que eu vou ter que fazer? Subtrair os dois valores. Porque com o jogador tinha 205 anos o meu time. Sem o jogador, 189. Portanto, subtrai os dois. Aqui a gente vai ter que emprestar. 15 menos 9 dá 6, 9 menos 8 dá 1. Portanto, o jogador que saiu do time correspondia a 16 anos. Ou seja, a alternativa correta, letra A. Vamos agora para a sétima questão, mais uma questãozinha aí com figura, que diz assim: em relação à figura a seguir, o percentual que corresponde à região clara, não pintada, da figura é aproximadamente. Vamos ver. Então, vou deduzir aqui que tudo está igual, vou passar uma linha aqui, ó, para dividir perfeitamente. Vou pensar o seguinte: meu todo é sempre 100%. Então, eu teria quantos triângulos? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 partes corresponderiam a 100%. E ele quer saber o percentual da parte clara, tá certo? Quantos que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bem? Ou seja, vai dar um pouquinho mais do que 50%. E aí a gente já vê que a única que dá mais do que isso é a nossa alternativa B, tá bom? Então já de cara a gente já mataria, mas eu vou fazer aqui a continha para vocês. Como na porcentagem a regra de 3 é diretamente proporcional, você pode estar multiplicando em cruz, ficando 14x igual 8 vezes 100. E aí 8 vezes 100 é 800. E o 14 que está multiplicando x passa dividindo. E aí vamos fazer essa continha aqui, ó. 800 dividido por 14. O 14 vai caber 5 vezes no 80, tanto que isso já dá 70, sobrando 10. Desce o zero, ficou 100. Aí vai dar 7, 7 vezes 14 é 98, sobrando 2. Colocaria vírgula, 0, 1 e assim por diante. Continuaríamos a divisão. Então, chegamos em 57,1%, aproximadamente. Ó, tanto que outro número provavelmente daria 4. Bom, então, a alternativa correta dessa questão 7 é letra B. Vamos agora para a questão número 8, que diz assim: para lavar sua garagem em seu quintal, Luca retirou água de um reservatório em forma de paralelepípedo que estava completamente cheio, utilizando um balde com capacidade de 18,75 litros, que sempre saía completamente cheio. A figura a seguir apresenta as dimensões do reservatório de onde Luca retirou a água. E está aí o reservatório. Após lavar a garagem e o quintal, Luca verificou que o nível da água no reservatório diminuiu o equivalente a 1,5 centímetros, 1,5 cm. Então, o número de baldes de água que foram utilizados por Luca foi... Então, veja só, a gente tinha 1,5 m por 2 por 5, mas essa altura só diminuiu 1,5 centímetros. O que eu tenho? Então, eu vou achar o volume que ele tirou desse reservatório. O volume que ele retirou desse reservatório corresponde somente a essa diferença de altura, tá bom? O resto é 5 metros e 2 metros. E aí, mais um exercício que a gente vai trabalhar com transformação de unidade. Porque litro, se a gente pensar em litro, para a unidade de comprimento cúbico, por exemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, para passar para litro, o litro é correspondente ao decímetro cúbico, ou seja, 1 litro é 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico seriam 1000 litros.
Bom, então fique atento. E aí, nesse caso, ó, 5 metros significa 50 decímetros, 2 metros, 20 decímetros, e 1,5 centímetros é 0,15 decímetros. Como se trata de um paralelepípedo, se eu multiplicar as três dimensões, eu vou achar o volume. Então, vamos fazer isso. 50 vezes 20 vezes 15. Só que 50 vezes 20 já é 1.000. E 1.000 vezes 0,15 vai dar 150. 150 decímetros cúbicos. E o que a gente acabou de falar, decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Se cada balde tem 18,75 litros, quantos baldes ele teve que retirar? Então, vamos ter que dividir, né? 150 litros por 18,75. Vamos lá? Então, vou fazer aqui desse lado, que daí já fica direto nas alternativas. Então, 150 dividido por 18,75. Como é uma divisão com o 18,75 sendo decimal, você tem que igualar as casinhas. Então, aqui que tinham duas casas, você coloca duas casas. E aí você pode cortar a vírgula. Portanto, é a mesma coisa que 15.000 dividido por 1.875. E aí o 1.875 vai caber quantas vezes aqui, né? A gente vai começar aqui 1.500, não vai caber, então vou ter que pensar logo no 15.000. E daí vai dar só um número sozinho, pelo que eu olho aqui nas alternativas, provavelmente seja o 8. Né? Vamos ver se é realmente isso. Não tem como dar 10, porque 10 já seriam 18.000, e você vê que passa. O menor número que eu tenho, com exceção do 8, é o 12. Então vamos ver se esse chute meu aqui vai dar certo. 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 7, 56 mais 4, 60. 8 vezes 8, 64, mais 6, 70, vai 7. E 8 vezes 1, 8, mais 7 dá 15. Olha lá, fechou perfeito. Bom, portanto, serão necessários 8 baldes para o Luca. Tá bem? Ou seja, a alternativa correta, letra B de bola. Tá aí nossa questão de número 8. Vamos agora para o penúltimo exercício, que diz assim: a taxa mensal de juros simples de uma aplicação de R$ 5.500, que rendeu R$ 577,50 em 10 meses, é igual a... Então, nota que ele já deixou bem explícito aqui sobre o que nos diz essa situação problema, sobre juros. E aí ele me falou que esse 577,50 é o que rendeu, ou seja, é os juros. E também me falou que eu fiz uma aplicação de 5.500, portanto, é o capital. E o tempo aqui de 10 meses. E assim pergunta a taxa mensal. A pergunta da taxa mensal é o nosso I. Portanto, vamos direto para a fórmula. A fórmula chamada aí, que eu costumo brincar com o pessoal, J-CIT. Então, J igual C vezes I vezes T. E aí vamos só substituir os valores. No lugar dos juros, 577,10. No lugar do capital, 5.500. Na taxa é o que eu quero e o tempo é de 10 meses. Feito? E aí 5.500 vezes 10 dá 55.000. E aí esse 55.000 que vai estar multiplicando o I passa para o outro lado, dividindo, ficando dessa forma. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir e depois multiplicar por 100, porque ele pede em percentual, ou já multiplicar por 100 e simplesmente dividir. Como eu não gosto de ficar trabalhando com muitos decimais, com muitos zeros depois da vírgula, eu já vou multiplicar antes. E aí eu já vou ter a resposta em percentual. Ou seja, se você multiplicar aqui por 100, ó, você vai ficar com 577, duas casas. Andei os dois zerinhos do vezes 100. E aí eu posso fazer essa divisão. Já direto, que ela já vai sair em porcentagem. Não esqueça de multiplicar por 100. Bora lá então, vamos fazer mais uma divisão aí um pouquinho de número grande aí. 57.710 dividido por 55.000. E aí o 55.000 vai caber uma vez só no 57.000, certo? Sobrando 2.710. Aí você vai colocar uma vírgula para acrescentar um zero e continuar a sua divisão. E nesse caso, 55.000 não vai caber no 27.000.
Portanto, você vai ter que colocar mais um zero e com isso esse zero também vai no quociente, ficando aí 271 mil. Aí eu vou dar uma olhada aqui na resposta para ver se já tem alguma coisa com vírgula zero. Já tem a alternativa A. Então eu só vou colocar o 5 aqui para ver se bate. Eu acho que vai passar um pouco, acho que dá 275 mil, se eu não me engano. Tá? Mas, na verdade fui eu que errei aqui, ó. É 577,50. Me perdoem, pessoal. Vocês já devem, na hora que ter visto o vídeo, já bater o olho e falar: o que o professor está colocando 577,10? Né? Não foi assim? Mas notem que não vai fazer diferença nenhuma no nosso raciocínio. Então, vou só deixar aqui os números certos. E aí, 5 vezes 55 mil dá 275 mil. Tá aí, e aí zerou a conta. Portanto, a sua taxa é de 1,05%. Bom, ou seja, a alternativa correta, letra A. Agora vamos para a questão número 10. Diz o seguinte: numa rodovia, um radar fotográfico registrou a velocidade do veículo, que estava a 36,8 metros por segundo. Essa velocidade em quilômetros por hora é... Bom, se você saber um pouquinho de física, assim, é só pegar esse valor e multiplicar por 3,6, que você já cai direto na resposta. Ah, professora, eu não lembrava. Tudo bem, então você vai ter que passar de metro para quilômetro, que é dividir por 1000, de segundo para hora, que é dividir por 3.600, né? E aí vai virar uma divisão de divisão. Inverte. Ó, vou mostrar aqui para vocês por que cai, né, nosso 3,6. Então, a gente tinha aqui o 36,8 metros por segundo. Só que para eu passar de metro para segundo, o que acontece? Você teria que dividir por 1000. E de hora e de segundo para passar para hora, você teria que dividir por 3.600. Nota que dos dois jeitos você está dividindo. Uma divisão de fração, o que você faz na divisão de fração? Multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente teria, vou aumentar um pouquinho aqui, ó, 36,8 vezes, inverte a segunda. 3.600 vai para cima, o 1000 vai para baixo, então 3.600 sobre 1000. Corta dois zerinhos, ficou 36 por 10, 36 dividido por 10 é 3,6. Está aí o motivo pelo qual a gente multiplica direto por 3,6, para sair de metros por segundo e chegar em quilômetros por hora. Se fosse o inverso, de quilômetros por hora para metros por segundo, aí você dividiria por 3,6. Bom, então vamos fazer essa continha aqui, ó. Põe aí. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 6, 36, mais 4, 40. E 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18, com 2 dá 20. E 3 vezes 3, 9, mais 2 dá 11. Dessa forma, chegamos em 13.248. Só que temos duas casinhas decimais. Conta duas casinhas aqui da direita para a esquerda. Chegamos em 132,48, expresso aqui na nossa alternativa, letra B, certo? Então, pessoal, tá aí a correção. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, deixe seu comentário. E não esqueça aí, se você está procurando algum curso de matemática preparatório para concursos públicos, clica aqui em cima, te leva para lá. E se precisar também de ajuda, tem o meu número aqui embaixo, pode me chamar no WhatsApp. Bom, então muito obrigado e até a próxima.